começando Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você está no rolê do povo negro na literatura. O livro que eu separei para vocês vai continuar a pegada dos últimos vídeos que a gente publicou aqui no canal, falando sobre o nosso direito à memória. E o livro é esse aqui, ó. Memórias de Plantação, de Grada Quilomba. Esse livro de Grada Quilomba já foi traduzido para vários idiomas. Ela tem 53 anos apenas e, embora pareça ter muito menos, né, melanina é uma bênção. E ela é natural de Lisboa, Portugal. Mas o importante é que ela tem saúde. Grada é professora, escritora, teórica, psicóloga e artista interdisciplinar. Ela é formada pela Universidade Livre de Berlim, onde vive há mais de 10 anos. Em toda a sua obra, e não poderia deixar de ser diferente, né, nesse livro aqui, Memórias de Plantação, que é o seu livro mais conhecido, Grada denuncia o cotidiano da violência colonial. Memórias de Plantação é fruto da tese de doutorado de Grada Quilomba, publicada originalmente lá em 2008, mas só chegou para o Brasil em 2019, ano inclusive que foi o livro mais vendido da Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty. Inclusive, quero dizer aqui que eu estou disponível, viu, Flip, para a feira desse ano. Para a Grada, toda a produção de conhecimento está baseada numa relação de poder e de violência. Isso ao mesmo tempo em que o acesso à produção de conhecimento foi e ainda é negada à maioria das pessoas do planeta. Grada defende que toda a produção de conhecimento, assim como a linguagem e o vocabulário, está intrinsecamente ligada a um passado colonial. No livro Memórias de Plantação, a autora vai defender que ele também é uma forma de tornar-se sujeito. E é nesse livro que ela tenta e consegue exprimir a realidade do cotidiano de uma experiência fruto da história colonial. E não poderia deixar de ser diferente a realidade psicológica do racismo cotidiano. Não é só uma denúncia, é também uma declaração, um atestado de autoria da própria história. Aqui falamos em nosso próprio nome, declara Grada Quilomba. O livro é também o exame da combinação dessas duas palavras, memória e plantação. E como elas descrevem o racismo cotidiano não apenas como uma herança colonial, mas também como uma realidade traumática que tem sido cotidianamente negligenciada. Foram mais de 12,5 milhões de pessoas sequestradas, enfiadas em navios negreiros, também chamados de tumbeiros flutuantes, e que atravessaram o Atlântico no período de mais de 3 séculos e meio. Para isso, foi necessário mais de 36 mil viagens desses navios negreiros. Todas essas informações vocês podem encontrar no site Slave Voyage, vai estar na descrição desse vídeo. No Brasil também nunca faltaram esforços para apagar o nosso passado escravocrata. Rui Barbosa, que dá nome também a um monte de praças e ruas espalhadas por esse Brasil de meu Deus, quando ainda era ministro da Fazenda, ordenou que todos os documentos referentes à escravidão fossem queimados. Para vocês terem uma ideia, em 1889, ou seja, apenas um ano depois da bendita Lei Áurea, o hino da República, em um de seus versos, traz a seguinte frase: "Nós nem cremos que outrora escravidão tenha havido em tão nobre país." Pois é, meteram essa. Nesse livro aqui são 14 capítulos e eu queria conversar um pouquinho mais sobre alguns deles em especial. No capítulo intitulado A Máscara, a autora ela vai falar sobre esse aparato de silenciamento que era a máscara. Essa tal máscara aí foi um instrumento concreto de silenciamento e de repressão por mais de 300 anos deste lado da América. Também conhecida como máscara de Flandres, elas eram feitas com placas de aço laminadas e presas com um cadeado atrás da cabeça. Elas impediam o escravizado de se alimentar, de beber água e por vezes também impedia ele de ingerir terra, que durante muito tempo acabou sendo um método recorrente entre a gente escravizada em busca do suicídio, para se livrar daquele cotidiano maldito que era a escravidão. Isso, claro, oficialmente. Sua principal função era instituir a mudez e também o cotidiano de medo. A autora vai defender que essa máscara representa o colonialismo como um todo. Anastácia
foi provavelmente a escravizada mais famosa que foi amaldiçoada com o uso dessa máscara de Flandres. Sem uma história oficial, alguns dizem que Anastácia é descendente da família real Quibundo, que veio de Angola, sequestrada e trazida para a Bahia para ser escravizada por uma família de portugueses. Outros ainda alegam que ela era uma princesa Nagô ou Iorubá, isso antes de ser sequestrada por traficantes de escravizados e trazida para o Brasil na condição de escravizada. Enquanto outros ainda contam que o seu local de nascimento é aqui no Brasil. O seu nome africano, porém, é totalmente desconhecido. Assim como milhões de outros africanos e africanas que, após darem aquelas voltas na árvore do esquecimento e entrarem dentro dos porões dos navios negreiros, chegavam na América e recebiam um novo nome. No capítulo Quem Pode Falar, a autora começa levantando uma série de questionamentos. O que foi a Conferência de Berlim de 1885 a 1887? Quais países africanos foram colonizados pela Alemanha? Quantos anos durou a colonização alemã no continente africano? Quem foi a rainha Nzinga? Quem foi Mei Ain? A autora vai defender aqui que a academia, a universidade, não é um espaço neutro, nem tampouco um espaço de produção do conhecimento, de sabedoria e erudição. É, sobretudo, um espaço de violência. Quando a academia fala, é algo científico. Quando nós, que estamos fora da academia, falamos, ou que não representamos a academia propriamente dita, é algo acientífico. A autora defende que qualquer forma de saber que não esteja engessada numa forma de conhecimento eurocêntrica acaba sendo negligenciada ou até mesmo rejeitada, sob o argumento de não constituir uma ciência credível. Grada defende que a ciência não é um simples estudo apolítico da verdade, mas sim a reprodução de relações raciais de poder, o que acabam ditando quem deve ser considerado de verdade e quem não. A autora é sem rodeio nenhum. Ela diz com todas as letras: não há discursos neutros. Nós sempre falamos de um lugar e de um tempo específico, de uma história e de uma realidade específica. Para Bell Hooks, quando produzimos um conhecimento, nossos discursos não apenas incorporam palavras de luta, mas também de dor. A dor da opressão. Grada também compartilha conosco, no decorrer desse livro, sua experiência pessoal como mulher negra e doutoranda na Alemanha. Tanto como se deu o processo seletivo, como o próprio doutoramento em si. Em um dos episódios, ela vai relatar como, na sua primeira ida à biblioteca da Universidade Livre de Berlim, foi questionada por um funcionário se ela não sabia que aquele local ali era só para estudantes. Grada foi a única estudante negra no departamento de psicologia por 5 anos. De modo tendencioso, o racismo ele é visto apenas como uma coisa do passado, uma coisa externa, não no centro, mas na margem da política europeia. Mas Grada nos lembra que ainda hoje o racismo é uma realidade violenta, usada como modus operandi de fazer política em toda a Europa. Isso começou com um projeto europeu de escravização, continuou com um projeto europeu de colonialismo, até chegarmos no atual Fortaleza, Europa e toda sua ojeriza a imigrantes negros. Para Grada, a realidade experimentada pelo racismo, os encontros subjetivos, as experiências, as lutas, o conhecimento, a compreensão e os sentimentos dos negros no que diz respeito ao racismo, assim como as cicatrizes psíquicas que o racismo produz, têm sido amplamente negligenciadas. Antes de a gente seguir para o final do livro e do vídeo, é importante a gente fazer um destaque aqui para as definições que a própria autora utiliza para falar sobre racismo. Racismo estrutural. Revela-se a um nível estrutural na exclusão das pessoas negras e de cor da maioria das estruturas sociais e políticas. O funcionamento das estruturas oficiais privilegia notoriamente os sujeitos brancos, deixando os membros de outros grupos racializados em evidente desvantagem, fora das estruturas dominantes. A isso se chama racismo estrutural. Racismo
institucional. Como o termo instituição implica, o racismo institucional sublinha que o racismo não é um fenômeno apenas ideológico, mas também institucionalizado. Refere-se a um padrão de tratamento desigual em operações cotidianas, como sistemas educativos, agendas educacionais, mercados de trabalho, justiça criminal e serviços. O racismo institucional opera de maneira a pôr os sujeitos brancos em clara vantagem quando comparados com sujeitos de outros grupos racializados. Racismo cotidiano. O racismo cotidiano refere-se a todo o vocabulário, discursos, imagens, gestos, ações e olhares que posicionam o sujeito negro e as pessoas de cor não apenas como outros, a diferença contra a qual se mede o sujeito branco, mas também como uma alteridade, ou seja, a personificação dos aspectos reprimidos pela sociedade branca. Mais especificamente, esse livro aqui ele vai abordar a teoria psicanalítica de Frantz Fanon sobre o racismo e o colonialismo, fornecendo um quadro sintomático. Theo! Fornecendo um quadro sistemático para análise dos traumas cotidianos e dos custos psíquicos da desigualdade racial para a subjetividade. E se você ainda não está ligado em quem é Frantz Fanon, tem um vídeo no canal sobre o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, vai estar na descrição desse vídeo. Ainda sobre Memórias de Plantação, Grada desenvolve uma série de entrevistas com mulheres negras em diáspora e que, assim como ela, residem e estudam na Alemanha. E tem uma série de pontos muito importantes levantados nessas entrevistas. Políticas espaciais e políticas de cabelo. Esse último aí não é exatamente o meu lugar de fala, mas não foi sempre assim. Políticas de pele, políticas sexuais, cicatrizes psicológicas impostas pelo racismo cotidiano e também estratégias psicológicas para curar-se ou superar o racismo cotidiano, assim como estratégias de resistência. Não sei se vocês chegaram a reparar, mas ao longo da trajetória do Litera Negra, quase nunca a gente usa a palavra escravo, preferindo aqui a palavra escravizado. E todos vocês que forem fazer a leitura de Memórias de Plantação vão perceber que Grada Quilomba utiliza do mesmo critério, pois a autora defende que escravo é uma condição inerente do ser humano, como se ele ou essa tivesse nascido para isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Já escravizado é uma condição imposta, não natural. Ninguém nasceu para ser escravizado. Ninguém nasceu para ser escravizada. É isso, gente. Temos um vídeo. Valeu demais essa leitura. Eu super recomendo esse livro aqui para vocês. Ó, tô abraçando ele aqui, mas a minha vontade mesmo era de poder dar um abraço em Grada Quilomba. Quem sabe um dia. Deus, tu sabe que teu filho tá pronto. É verdade. Eu queria poder dar um abraço em cada um de vocês também que chegaram até aqui. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que já dá aquela moral com o engajamento. E se você quiser e puder também colaborar financeiramente para a melhoria e para a continuidade do canal, você pode fazer isso através do Apoia-se ou pela chave Pix, literanegrabr@gmail.com. Ah, e antes que o vídeo acabe, Nina Simone estava certa. Liberdade é não ter medo. Umbutu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura. I have a dream.